E para conduzir a entrevista eu convido o João Vitor, que está aqui comigo. Vamos lá? Gilson, a gente prometeu no começo do programa que iríamos falar sobre carreira, pessoa que tem vontade aí conhecer outro país, estudar fora, trabalhar, porque não só existe o Brasil, mas nós temos um infinito universo de possibilidades. E assim, a gente vê muito, às vezes as pessoas ficam chateadas com a situação do país, com a inflação, com a dificuldade aqui que a gente tem, e uma boa oportunidade para mudar de vida e crescer profissionalmente é ir para fora, conhecer outros países, e para isso quem vai falar com a gente é a Letícia Bittencourt, que é consultora de carreiras internacional. Letícia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, João Vitor, muito obrigada por me ter aqui hoje, bom dia a todo mundo, bom dia aos ouvintes também. Letícia, que veio direto da Inglaterra, me contou que mora lá desde 2017, né? Certo. Letícia, conta pra mim um pouquinho da sua história antes da gente falar da parte de consultoria. Como que foi você mudar pra fora, né? Sair daqui de Muriaé e ver um universo tão diferente, né? Sim. Bom, eu sou nascida aqui em Muriaé, criada aqui, estudei toda a minha vida nas escolas municipais, no Silveira Brum, depois fui para o Colégio Equipe e saí daqui com 17 anos para poder ir para Belo Horizonte fazer faculdade de Direito, onde eu me formei. E desde pequenininha eu sempre tive o sonho de viajar para outros países, só que eu venho de uma família muito simples, os meus pais são professores da rede pública e eles nunca tiveram condições financeiras de me mandar para fora, então literalmente sempre foi um sonho. Eu lembro de, quando eu era pequena, ver o Atlas, né, nas minhas mãos e sonhar em visitar diferentes países, mas realmente nunca foi uma possibilidade, até que quando eu estava na faculdade em Belo Horizonte, eu fui descobrindo um mundo de oportunidades acadêmicas mesmo, para a gente poder ir para outros países, estudar, fazer um programa de mobilidade internacional de curta duração, passar um mês em outro país estudando, passar 6 meses, tem até possibilidade de 1 ano, e foi o que eu fiz durante a graduação. Estudei bastante, me candidatei para muitas dessas experiências e consegui estudar em países como Estados Unidos, na China. Depois eu fui fazer o meu mestrado na Inglaterra, fui para o Egito também, ganhei bolsas de estudos para poder fazer um curso na Alemanha, e eu acho que o mais legal de tudo isso é que todas essas experiências foram gratuitas, porque eu consegui bolsas de estudos em todas elas, porque como eu mencionei, meus pais não tinham essas condições, então eu tive realmente que dar o meu jeito de me destacar academicamente para ser agraciada com essas possibilidades aí de fundo financeiro. Letícia, através do estudo é uma das formas da pessoa sair do país, mas ela também pode ir a trabalho, ela pode ir a passeio. Para a pessoa ir a trabalho, o que é o mais indicado? Essa é uma pergunta muito bacana, porque hoje em dia a gente vê muitas oportunidades de trabalho no exterior que são de providência duvidosa, né? Então a gente tem que ter muita cautela. Eu sempre falo para as pessoas com quem eu trabalho que mudar de país não é ir ali na esquina. A gente tem que ter muita responsabilidade, porque a gente sai do nosso país de origem, é uma língua diferente, um clima diferente, toda uma estrutura, uma dinâmica mesmo diferente, então a gente tem que ter realmente muita consciência de onde a gente está indo. Só que existem muitas oportunidades profissionais de providência, né, realmente correta, que você pode ir para diferentes áreas, e o mais importante é você ver realmente, você fazer uma autoanálise de o que você tem para poder oferecer. Então, por exemplo, tem pessoas que não falam a língua inglesa, mas se você fala o português, o país, então Portugal, né, pode ser uma excelente oportunidade para você. Agora, se você fala inglês, bom, você pode ir para a Austrália, você pode ir para a Inglaterra, você tem uma gama muito mais extensa de países. E aí, realmente, começar a procurar as oportunidades. Eu moro em Londres, na Inglaterra, e lá, particularmente falando, é uma cidade extremamente cosmopolita. A gente tem um número gigantesco de estrangeiros, pessoas das mais diferentes nacionalidades. Então, é um país muito multicultural. E todos os dias chegam centenas, milhares de imigrantes qualificados para poder trabalhar nesses países, em áreas como jornalismo, área jurídica, área médica, área de marketing,
área de vendas, as mais diversas áreas possíveis. Então, por exemplo, o meu médico lá na Inglaterra, ele é indiano. Então, realmente existe uma gama muito grande. É claro que não é um processo rápido, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas é totalmente possível se você consegue montar realmente um plano para poder ir de uma forma qualificada, de uma forma correta e começar, né, ter uma experiência lá ou até mesmo fazer a sua vida lá. A pessoa também tem que ter um preparo psicológico, porque é uma cultura diferente, né? Às vezes a pessoa vai sozinha. Como que é essa sensação de estar tão longe? Realmente, eu acho que nos primeiros meses, quando a gente chega em um país diferente, essa parte psicológica pode afetar bastante, porque a gente sai de um lugar totalmente conhecido, onde a gente tem família, onde a gente tem amigos, e mais do que isso, onde a gente sabe como tudo acontece, para um lugar completamente desconhecido. Então a gente passa, na verdade, a conhecer uma nova versão de nós mesmos. E tanto é que eu recomendo para os meus alunos, as pessoas com quem eu trabalho, pelo menos uns 6 meses de preparo, para você ir se acostumando com a ideia, para você fazer todas as suas pesquisas de uma forma séria, né? Pensar nos prós e contras, pensar nas possibilidades, guardar um dinheiro para quando você chegar lá, se tiver algum tipo de perrengue, né? Você tá bem assistido financeiramente, mas eu acredito que hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, é muito mais fácil a gente ir para fora do que 30, 40 anos atrás. Porque hoje, bateu saudade, você pode ligar para os seus pais, para os seus amigos, né, através de aplicativo de mensagem instantânea, você pode fazer ligações de vídeo, é muito mais fácil. Então, se é uma vontade, né, que existe aí no coração da pessoa, definitivamente é uma experiência que vale a pena se ter. Antigamente a pessoa ia e não dava mais notícia. Não, você tinha que mandar carta, esperar 30, 40, 50 dias, aí quando chegava a resposta, sua vida já tinha mudado do avesso, então era bem diferente. Letícia, como que é feito esse trabalho de consultoria de carreira? Então, lá na Inglaterra foi onde eu conheci essa área, que inclusive eu fiz uma transição de carreira. Então, eu saí da área jurídica depois de ter trabalhado lá bem brevemente e ingressei na área de carreira porque é uma área extremamente dinâmica, foi algo que eu realmente me apaixonei. E dentro da área de carreira, assim como, por exemplo, a medicina, nós temos várias especialidades, né? Nós temos cardiologia, nós temos hematologia, a gente tem ortopedistas e por aí vai. Na área de carreira também. Então, nós temos pessoas que, por exemplo, trabalham com adolescentes que estão em fase escolar, outros que estão prestes a sair do ensino médio para a faculdade. Nós temos profissionais de carreira que trabalham com pessoas que estão prestes a se aposentar. Então, a gente tem uma gama muito, muito extensa. Eu, particularmente, trabalho com pessoas que estão na graduação ou já se formaram. Então, são jovens ali entre 22 até 35, 40 anos. Normalmente, essa faixa de pessoas com quem eu trabalho. E são pessoas que ou estão, no momento, fazendo algum tipo de qualificação ou já se formaram, seja recentemente, já tem alguns anos de experiência e estão com esse objetivo de ir para fora. Então, essas pessoas chegam até a mim e a gente realmente começa a fazer um plano de internacionalização. A gente, através de conversas individuais e através também do meu preparatório, a gente começa a entender a área daquela pessoa, o nível em que ela está, se ela fala algum idioma, se ela não fala, se ela já sabe o que ela quer fazer ou se ela não sabe, porque tem muitas pessoas que verbalizam, eu tenho desejo de ir para fora, porém eu não faço a mínima ideia do que eu tenho ou do que eu quero fazer. Então, nesses casos, eu preciso realmente apresentar uma gama de possibilidades seguras para essa pessoa, para que ela tome todo o processo de decisão. E aí, a partir dali, a gente começa, então, a tomar, né, as decisões de acordo com o perfil da pessoa, de acordo com o que ela almeja para a vida dela. E depois que ela define isso, a gente começa a trabalhar com a parte de documentos. Então, toda a parte da documentação, que a gente chama de application, que nada mais é que uma aplicação, a gente começa a trabalhar nas cartas de motivações, cartas de referência, exames de proficiência em língua estrangeira e por aí vai. É muito difícil. A pessoa que não conhece aquele país, às vezes não tem
não fala muito bem a língua e aí chega assim, não tem ninguém, né, para ajudar. Eu acho que é um grande medo da maioria das pessoas que vão para fora é chegar sozinho, né, sem ter alguém para ajudar. Com certeza. Todo mundo chega sozinho, mas eu brinco que hoje em dia existem comunidades brasileiras em praticamente quase toda cidade do mundo. Você sempre vai encontrar algum brasileiro. É claro, né, que todo mundo vai estar ali percorrendo a própria jornada, mas completamente sozinho, né, você não vai estar. E eu acredito que começar a estudar um segundo idioma, seja ele o inglês, o espanhol, o francês, qualquer que seja o idioma, é algo que você consegue fazer de qualquer lugar do mundo. Eu, por exemplo, estudei inglês aqui em Muriaé. Então, hoje em dia, também tem possibilidade da gente estudar inglês online, o que não existia na minha época, então eu tinha que ir toda terça e quinta-feira para a escolinha de inglês aqui. E quando a gente fala, né, de ir para outro país estudar ou trabalhar, é claro que essa pessoa já tem que ter um nível de inglês pelo menos intermediário. Você não precisa ser fluente, falar rápido. Não, você pode ter um nível intermediário e lá você vai melhorando, lapidando o seu inglês. Mas é importante você pelo menos começar a estudar o inglês aqui da sua cidade natal mesmo. Nada melhor que a prática, né? Nada melhor do que a prática. Você também vai fazer uma palestra na Faminas essa semana. Faz um convite para as pessoas. Vou sim. Quinta-feira agora é dia... Qual que é o dia dessa quinta agora? Acho que 23. Né, de outubro, às 7h30 da noite. Estarei lá no auditório da Faminas para poder conversar com os universitários. É uma palestra aberta ao público que foi realizada, né? Me convidaram, foi a assessoria de relações internacionais de lá. E eu vou fazer uma palestra explicando mais e melhor sobre esse processo de internacionalização para os universitários e profissionais que almejam ir para fora do país. Tudo bem, Letícia, obrigado por participar com a gente. Obrigada. Gilson, se você fosse mudar para algum país, qual país você iria? Cara, nem pensei nisso ainda. Vou te falar a verdade. Nem pensei ainda. Sem brincadeira nenhuma. E você? Eu iria para França. Na França? E você, Alexia? Ai, meu Deus. São tantos, assim, só? Pois é, um só. Uma só, na verdade. O mais famoso, assim, Estados Unidos. Estados Unidos, né? Aí, França, Estados Unidos, é desse jeito. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no programa. Obrigada, Gilson. 10h43.